capítulo 10 do Evangelho segundo João. Assim está escrito de 1 ao 10. Do 1 ao 10, ou 11, né? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós te agradecemos, nosso Pai, o privilégio glorioso de termos a Tua palavra na nossa própria língua. Descobrirmos através dela quanto o Senhor nos amas, a ponto de enviar Jesus a este mundo para nos salvar do fogo eterno. Para isso o Senhor precisou deixar que crucificassem Ele lá na cruz. Ali Ele nos atraiu no corpo dEle, levou-nos à crucificação, à morte, à sepultura com Ele. Mas o Senhor o ressuscitou dos mortos e nos ressuscitou juntamente com Ele. Muito obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor me deu na ressurreição juntamente com Cristo. E eu estou entregue à direção do Espírito Santo para que Ele ministre a palavra a cada um de nós. E o Senhor revele Jesus a cada um de nós. O Senhor abençoe a irmã Madalene, os filhos, que a irmã Madalena tenha o conforto que o Senhor é capaz de dar a cada um pela perca do esposo. E o Senhor oriente ela em tudo, Senhor. Também nos lembramos do irmão Oséias. O Senhor, por misericórdia, cuida daquele homem, que ele fique firme na promessa que Cristo fez de nos atrair no corpo dele quando ele fosse levantado na cruz. Nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua misericórdia é grande e dura para sempre. Glória a ti, pelos amados que aqui estão. Que o Espírito Santo faça uma obra na vida de cada um. E que cada um tenha a alegria de estarem em Cristo Jesus. Aqueles que ainda não tiveram esta revelação,
que eles se interessem e busquem na tua palavra a necessidade de nascer de novo. Creiam e se entreguem. Em nome de Jesus, amém. Sentem, irmãos. Nós sabemos que quando Jesus se refere, eu sou a porta, se nós continuássemos lendo, nós íamos ver, aqui ele se refere às portas falsas. Então, quando ele diz, eu sou a porta, ele está dizendo, existe muitas portas falsas. Portas que não levam o pecador à salvação. Mas eu sou a porta. Por isso é que tem que entrar por esta porta, que é Cristo Jesus, para estar livre do fogo eterno. Ele deixou claro, eu sou a porta. E ele disse que aqueles que seguem-no, esses estarão com ele eternamente. Aqueles que o seguem. Porque o saber não resolve o problema. O acreditar também não resolve o problema. É preciso saber, acreditar e obedecer. Por isso que ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então aqui nós podemos tirar alguma conclusão. Os discípulos dele, eles não entenderam o que Jesus estava colocando para eles, que é o cuidado com as portas erradas. Esse é que era a maneira que Jesus queria que eles entendessem. Existem muitas portas erradas. E a religião nos nossos dias é uma porta errada. Muitos que confiam na religião estarão com certeza no fogo eterno. Porque toda religião, sem exceção, leva o pecador a acreditar naquilo que ele faz. Não leva o pecador a acreditar naquilo que Deus fez por ele através de Jesus. Então, são portas erradas, portas que não levam o pecador a ser livre do fogo eterno. E quando o Senhor Jesus Cristo disse lá no capítulo 22, versos 29 de Mateus, indiretamente ele está falando sobre isso. Pessoas que entram pela porta errada sem pesquisar qual é a porta certa. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O erro das pessoas é por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O poder de Deus está nas Escrituras. O poder de Deus está no Evangelho de Cristo. Romanos 1:16. O Evangelho, segundo João aqui que ele está se referindo, ele vai indicar Romanos 1:16. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, as pessoas não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Muitos naquela época até liam a Bíblia Sagrada. Levavam a sério a leitura da Bíblia Sagrada para discutir com os outros. Tem gente que gosta, de discutir a Bíblia Sagrada.
Mas Jesus chamou a atenção daquelas pessoas, que eles queriam só saber. No capítulo 5, versos 39 desse Evangelho segundo João, está mostrando lá que Jesus não está mandando eles ler a Bíblia, não. Está censurando o modo como eles liam a Bíblia. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, as pessoas não estavam sendo incentivadas a lerem as Escrituras, não. Estavam sendo incentivadas a achar a porta certa. Então Jesus chamou a atenção dessas pessoas, como ele chama a atenção das pessoas hoje nos nossos dias. Muitas vezes um líder, um professor e etc., quando ele está preparando um trabalho, ele sempre prepara para os outros. Tá? Não é isso que Jesus quer. Não. Então ele diz aí no versos 40 desse mesmo capítulo 5, versículo 40 de João, ele está chamando a atenção dessas pessoas. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. Vocês leem, tem gente que é assim. Aprende a mensagem do novo nascimento. Tem uns que até creem e dizem que são, mas não segue, não obedece. Então nenhuma coisa tem valor nem outra. Então o erro da humanidade é não conhecer. Tem a Bíblia como um talismã, deixa aberto em cima da mesa, em cima da escrivaninha, mas só naquilo que eles querem. Quando inventaram a tal de caixa de promessa, é isso. A pessoa quer tirar um que sirva para ele. Quando ele tira um que... aí não, essa não quero. Então quando alguém me disse hoje, se eu ia para Franca, que ele queria uma carona, eu disse, não, eu não vou. Já autorizei o pastor Rodrigo a ir fazer lá e eu não vou. Eu prefiro ficar com a última oração que eu fiz para ele na chácara. Deixa eu ficar com aquela imagem dele. Então, este problema de porta errada, hoje nós temos mais portas erradas. No capítulo 10, versos 28 desse mesmo Evangelho segundo João, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Estes são os que obedecem a Jesus. Lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Porque seguem o ensino de Jesus. Não é seguir a Jesus. Muitos seguiram Jesus na época. Muita gente comeu o pão que Jesus multiplicou e participou de tantas reuniões com Jesus, mas não o seguiram. Até os próprios discípulos, quando Jesus foi preso, até logo. Pedro, que era o mais valente entre eles, também ficou seguindo de longe. Ninguém está aqui para censurar a atitude dos discípulos de tê-lo deixado. Não. Nem de Pedro ter seguido Jesus de longe. Não. Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo habitando neles. Porque o Espírito Santo é o próprio Jesus. E Jesus estava com eles
não estava neles. Então ninguém deve censurar a atitude daqueles discípulos. Eles seguiam-no por saber que ele fazia muitos sinais pelo poder que ele tinha e tem e terá. Então outros achavam bonito, né? Puxa vida, agora Pedro tomou as atitudes de ficar acertando as reuniões tal, quando Jesus pregava, na hora que chamava para cura de pessoas doentes e tal, Pedro é que punha ordem ali, etc. Então não tem censura nenhuma dele ter seguido Jesus de longe, porque ele teve coragem de chorar amargamente. Ele reconheceu que ele tinha feito uma promessa a Jesus e não conseguiu cumprir. Ele chorou amargamente. Isso devia acontecer com as pessoas nos nossos dias. Quando faz um voto e não consegue cumprir, chore amargamente. Que da mesma maneira que Jesus estava olhando para Pedro, quando Pedro negou-o pela terceira vez, Jesus estava olhando para ele. Como ele está olhando para nós? Qual é a nossa atitude? Senhor, eu reconheço, porque eu não reconhecer significa soberba. Eu reconheço que eu errei, eu entrego essa área da minha vida para ser crucificada. É isso, a atitude do cristão deve ser essa. Entrego esta área da minha vida para ser crucificada. Tratando com uma pessoa, ontem eu disse a ela que realmente tem dois tipos de erro. Tem o erro premeditado e tem o erro acidente. O erro acidente, o que ele disse lá em Hebreus capítulo 7, versos 25, ele pratica. Aqueles que erram acidentalmente. Por isso também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Agora, aqueles que erram premeditadamente, esses têm que chorar amargamente. O salmista, enquanto ele calou, enquanto ele não reconheceu a soberba que ele teve de mandar contar o exército que ele tinha, aquilo foi uma soberba que subiu no coração de Davi. Enquanto ele não reconheceu, diz ele que os ossos dele foram sendo moídos, porque ele premeditou. Apesar de Joabe, o general dele, adverti-lo de que não estava certa aquela atitude, ele não reconheceu que Joabe estava falando através da orientação divina. Ele continuou na prática. Pode contar. Foram 9 meses de espera para ver quantos soldados ele tinha à disposição dele. E aí ele sofreu amargamente. Então aqui, quando o Senhor Jesus Cristo está mostrando para nós, eu dou-lhes a vida eterna, se vocês me seguirem. É seguir os ensinamentos dele. Nós não podemos seguir a Jesus. Não, aquele povo seguiu porque Jesus estava fisicamente entre eles. Hoje não, hoje ele está no coração que Deus deu para aqueles que nasceram de novo. Ele não está num coração de incrédulo, não. Quem está no coração do incrédulo coração aí é a natureza, então é a natureza maligna. Mas quando a pessoa nasce de novo, ela ganha um novo coração que Deus dá, nova natureza. Isso é pela promessa.
como está escrito aí na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. É pela promessa que nós ganhamos, não é por fazer, por misericórdia. As pessoas se enganam nesta área. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as suas coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Só a natureza divina é que livra as pessoas. A natureza divina que é dada àqueles que nascem de novo pela promessa. Então nós vimos 2 textos aí, mostrando que Jesus é a porta, não é uma porta, Ele é a porta que dá para o reino de Deus. Nós vimos que para achar esta porta é preciso conhecer as Escrituras e o poder de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Nós vimos aí que a natureza divina é dada, não é comprada, e é através da fé na promessa. Então tudo no reino de Deus é pela fé, não é por fazer. Então a religião vem com essas portas falsas, mostrando aquilo que a pessoa tem que fazer para achar esta porta de entrada no reino de Deus. Cada uma mostra uma maneira. E os incautos que não conhecem as Escrituras e o poder de Deus, seguem estes indicadores de portas erradas e vão sofrer eternamente. Feliz aqueles que acham esta porta de entrada que é Cristo Jesus, como ele está dizendo, eu sou a porta. Quem entrar por mim é salvo. Oh, que bênção gloriosa. É preciso entrar por esta porta. Esta porta é a palavra de Jesus. Não é uma porta que nós pensamos igual essa aí, aquela lá. Não, não é essa porta. A ideia da gente é levar as coisas materiais, mas não é. Quando o Senhor Jesus Cristo falou lá no capítulo 5 do Evangelho segundo João, versos 24, ele estava mostrando o processo de achar esta porta. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso. A porta então deu para a vida, nasceu de novo, ouvindo a palavra de Jesus. Qual seria esta palavra? No capítulo 7 do Evangelho segundo João, versículo 38 e 39, o Senhor Jesus, depois de mostrar ali que aqueles que querem ser salvos, que querem nascer de novo, devem ir a Ele, clamar a Ele. Ele mostrou no verso 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Fica claro, muito claro, Jesus deixou bem claro aí, que aqueles que creem nele, segundo a palavra dele,
esses ganham o Espírito Santo, que vai fazê-los jorrar. Jorrar em quê? No testemunho. Então, aqueles que acreditam, segundo a palavra, é a promessa que Cristo fez. Porque quando a pessoa acredita no Evangelho de Cristo, ela ganha o Espírito Santo, que vai fazê-la jorrar. A alegria desta pessoa é mostrar para os outros aquilo que ela ganhou. É a alegria, não é o que ela faz, por favor, tá? Porque fazer de cara feia, achando que vai ganhar a vida eterna por fazer alguma coisa, está errado. E está indo cada vez mais profundo no poço. É a alegria de ter sido salva da condenação eterna por acreditar na promessa que Cristo fez, é que vai fazer com que as pessoas perguntem: o que foi? Você ganhou na loto? Ganhei mais do que na loto, porque na loto eu não jogo, mas eu ganhei a libertação do fogo eterno. Olha para onde eu estava indo. Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15. Eu fui salva. É que as pessoas não acreditam nisso. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, quando Jesus estava dizendo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem. Agora, se morrer daqui 10 minutos, está junto com Cristo. Tá? Tem a vida eterna. Independe daquilo, que nós não precisamos pagar a vida eterna. Tem-se uma ideia de que o fazer é pagar a vida eterna. Não, senhor. Não, senhor. Deus não exige pagamento. A vida eterna é de graça, pela fé. É uma atitude de gratidão. Eu me lembro de um livro que eu li sobre a escravidão no Brasil. Então, naquele livro consta que um navio trouxe uma carga de escravos. Vinha da África e descendo em Santos, naquela época então, os senhores fazendeiros iam buscar escravo para trabalhar na fazenda. E um fazendeiro chegando lá para comprar um escravo, era vendido como burro, como animal. Chegando lá, ele olhou para um escravo bem forte, uma aparência boa, e ele foi lá na mesa do vendedor e disse: quanto é que custa aquele escravo ali? Ele diz: aquele ali é caro. Não, eu estou perguntando qual é o preço dele. É tanto. Deixa eu ir lá conversar com ele. Aí chegou lá e ele disse: como é que é o seu nome? Aquele homem cuspiu na cara dele, aquele escravo. E ele tornou a perguntar e deu outra cuspida na cara dele. Aí o homem voltou lá na mesa, falou: faz o recibo dele que eu vou ficar com ele. Está aqui o dinheiro. Chegando lá, ele apresentou para o escravo: está aqui o alvará de soltura, você está livre, pode ir embora. Aquele homem caiu de joelho aos pés daquele fazendeiro e disse: eu quero ser seu escravo. Ele disse: não, eu não quero. Mas o senhor, eu cuspi no senhor, e o senhor pagou tão caro por mim, eu quero ser... Não, você não vai ser meu escravo.
Então eu quero ir com o Senhor, eu quero estar junto com o Senhor. Se é isso, tudo bem, vamos comigo. É impossível, aquele homem foi liberto de uma escravidão física. Agora, se nós que íamos para este lago de fogo, acreditamos na promessa que Cristo fez. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação. Mas nasceu de novo, passou da morte para a vida, estava morto, a palavra indicou a porta da salvação. Se nós não descobrirmos que o inferno é real e é para lá que o pecador vai. E quando descobrirmos esta porta, eu sou a porta, que entrar por mim é salvo. E quanto é que custa essa entrada nessa? Nada. Não custa nada. Eu já paguei. E não queira seguir a este Jesus, obedecendo aquilo que Ele manda. Esta pessoa é uma ingrata. Ela não acreditou em nada. Porque a salvação deste lago de fogo tem que trazer para a pessoa uma gratidão eterna. Não é que vai acabar aqui, não, é eterna. Ah, porque o irmão morreu, coitado. Coitado nada. Jesus falou, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação. Não é o que ele fez, não. É o que ele creu. Não é o que o irmão faz, não. É o que o irmão, a irmã creu. O fazer é com ele. O fazer é com Jesus. Quando nós realmente tomamos essa decisão. Então eu estou entregue a ti, Senhor Jesus. Para o Senhor me usar como tu queres. Aí sim. Aí Ele vai usar naquilo que Ele quer. E o que Ele mais quer é a comunhão. A comunhão, toda pessoa quer ter comunhão com alguém. É impossível o ser humano ficar sozinho. É impossível. Quer comunhão. E no capítulo 1 da primeira epístola aos Coríntios, no verso 9, está registrado ali que nós fomos salvos para isso. Jesus precisava de comunhão com alguém. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi para isso? Para ter comunhão? Só isso? Só. Esta comunhão não é na igreja, na comunidade, não. É em todo lugar. Tudo que nós fôssemos fazer, consultá-lo, conversar com Ele, participar com Ele, a nossa alegria dele ter nos salvado, nos atraído no corpo dele naquela cruz. Muitas pessoas vivem despreocupadas, né? Então, de repente, pensa que nunca vai morrer. Rafael era um homem novo, não estava pensando em morrer. Mas a morte é uma realidade, ela chega a qualquer momento. Ela não escolhe hora, não escolhe pessoa, não. Qualquer momento ela chega. Jesus até fez uma comparação, quando ele falou em Mateus capítulo 24, 38 e 39. Ele disse que vai acontecer o que aconteceu antes do dilúvio. Vai ser igual, as pessoas estão descuidadas, diz que é cristão e estão aí no meio do mundo, participando com as coisas do mundo. E aí, o que acontece? Porquanto assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio,
comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Foi uma surpresa, foi. Eu estou pensando muito nesse dilúvio, né? Foi uma surpresa para aquele povo. E vai ser uma surpresa para aqueles que entraram pela porta errada, porta que o religioso ensinou, e não entrou por essa porta que é Cristo Jesus. Ele está dizendo aqui, eu sou a porta. E ele diz em Apocalipse, no capítulo 3, versos 20, ele torna a falar, eu sou a porta, mas eu não arrombo porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele não arromba a porta. Ele está falando contigo, olha, Mateus 24, 24. Olha. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Toma cuidado, toma cuidado. Mas as pessoas estão despreocupadas, como aquele povo estava despreocupado antes do dilúvio. Eles até ajudavam a construir a arca. Tem gente que ajuda aqui na igreja, outras igrejas e etc. Eles até ajudaram. E aí, Noé, está precisando de alguma coisa? O que você está precisando? Então vai ser da mesma maneira. Ele está batendo. Como é que Jesus bate? Através das consequências, né? Essas mídias deixam a gente meio... Mas até é bom. Aí você vê moço de 20 anos morrer, você vê adolescente morrer, você vê o idoso morrer. Dá para você perceber, né? Está me chamando. Vamos ouvir o que ele quer? Mateus 11, 28 e 29. Ele está me chamando. Aí você que sabe. Ele quer que você creia. Mas você que sabe. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vinde a mim, ele não está laçando ninguém. Ele não laça. Vinde a mim. O laço dele é amor. Oséias 11, 4. O laço de Jesus é amor. Ele demonstrou o amor. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Atraí-os com cordas de amor. Você conhece essa corda? Conhece? Romanos 5,8. É essa corda. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, né? Corda de amor. É uma análise daquilo que nós... Se nós não conhecermos a obra que Jesus fez por nós, o sofrimento que Ele teve, para nos salvar da condenação eterna, quanto que Ele sofreu.
Isso é corda de amor, irmãos. Agora, quando ele está mostrando, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele fez uma obra completa. Roubou a palavra, que não tinha feito efeito ainda no coração da Eva, matou o casal e destruiu a humanidade. Como é que ele destruiu? Romanos 5,12. Destruiu a humanidade. Todos estão debaixo da condenação, precisando achar essa porta, que é Cristo Jesus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos estão debaixo desta condenação, precisando achar esta porta. Eu fico pensando naquela boiada que eu dirigindo-as, naquele desespero que elas tinham. E eu fico pensando hoje na humanidade. É comparada a uma boiada indo para o matadouro, indo para o fogo eterno. Boiada é uma coisa, mas o ser humano é outra. Boiada não tem alma, mas o ser humano tem. Indo para um matadouro que vai levá-lo ao fogo eterno, não a perder a vida só. Jesus diz: tome cuidado com isso, que pode matar e lançar a alma no fogo eterno. E esses é o que apresentam portas falsas, e as pessoas entram por elas. Mas Jesus deixa claro aí: eu sou a porta. É preciso entrar por mim para ser salvo desse fogo eterno. Como é que eu acho essa porta? É pela minha palavra. Vocês não ouvem o que eu digo? Se eu digo que precisa nascer de novo, vocês acham que não? Então, a porta que sou eu, estou dizendo, é preciso entrar por mim para vocês nascerem de novo. Entra aqui sendo uma velha criatura condenada ao inferno, passou pela porta, está livre da condenação. Romanos 8:1. Vocês não querem. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Passou por mim, está livre da condenação. Que é comparado com a cidade refúgio daquela época. Passou pela porta da cidade, tranquilo. Creio que Cristo te atraiu? Crie. E agora? Agora eu só tenho que agradecê-lo e fazer como escravo. Quero servir-te. Por isso eu me entrego a ti, para o Senhor me usar conforme o Senhor quer, não conforme eu quero. Porque às vezes a gente quer uma coisa que Ele diz: não, aí não vai dar certo para você. Então, queridos, fique firme, só Jesus é a porta. Creio que Ele te atraiu no corpo dele, está livre da condenação. Por quê? Porque em Cristo Jesus já está cumprida a lei. Que lei? Foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitado com Ele, tendo agora a natureza divina por promessa, não por fazer. Que Deus abençoe a todos com a bênção da fé e da alegria pela fé que Deus nos dá quando clamamos a Ele.
Ó Deus Jesus Cristo, Senhor soberano, no céu e na terra, com todo o poder, não há quem peça tua mão poderosa, e tudo que queres, tu podes fazer. Amor dele. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por ter me atraído no teu corpo naquela cruz, como o Senhor prometeu. Muito obrigado, papai, por teres enviado teu filho com a missão de nos salvar da condenação eterna. Muito obrigado por ter me dado fé para acreditar que teu filho Jesus Cristo me atraiu no corpo dele lá na cruz. Abençoe os amados que vieram aqui nesta noite com a bênção da alegria de estarem em Cristo Jesus e assim estarem livres da condenação eterna. E aqueles que ainda não têm esta experiência, por misericórdia, que o Espírito Santo os convença da necessidade de acharem esta porta, que é Cristo Jesus. É em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. A graça e a paz, um bom descanso.